se não houver, as escrituras ela não se cumprem, né, cara? Forte, Isso aí. Forte Brasil. Tem que haver os escândalos para que se cumpra as escrituras, né? Mas ai daqueles por quem vier o escândalo. Forte. O nosso Senhor ele disse que é melhor amarrar uma pedra ao pescoço e vamos trazer para o Rio de Janeiro e se lançar da ponte Rio-Niterói. Meu Deus. Porque o pecado em si, cara, o mau exemplo e o escândalo, cara, enquanto só atinge a mim, é eu e Deus. Mas quando atinge o outro, meu irmão, aí pronto, aí passa a ser coisa de Deus mesmo, cara. Por que eu tô te falando isso? Porque quando a gente lê Provérbios, Deus ele fala sobre... Salomão ele fala sobre três pecados que, aos olhos de Deus, né, ele olha como um... até perdi a coisa que eu ia falar agora. Só que quando ele fala de um pecado que chama atenção, ele diz, cara, que esse pecado é de um dos seus olhos. Qual é o pecado que ele está dizendo? Está dizendo que é o pecado que cria divisão no corpo, cara, que cria divisão na igreja, que é aquele pecado que separa irmãos. Né? Agora imagina, um escândalo meu diante daquele pequenino que ainda está começando a caminhar. Cara, muita gente está deixando de entrar por causa dos erros dos grandes, cara. Então a gente tem que ter muito cuidado. Pastor, líderes, ele tem que ter muito cuidado com o seu testemunho. Né? O texto fala o seguinte: há 6 pecados que Deus não se agrada, mas há um que Deus abomina, aquele que gera divisão entre os irmãos. Qual a maior divisão que a gente pode gerar? Através do escândalo. Pessoas se afastando de Deus, cara. Então a gente tem que ter todo cuidado. Ai daqueles que geram escândalo, meu irmão. Ai daqueles que impedem que pessoas cheguem à salvação. Ai daqueles. E esse ai daqueles, Marcão, Forte. é duro, Senna. Ai daqueles. É assim, a Bíblia diz que quando uma pessoa se converte, há uma festa no céu. Imagina. Para você trazer uma pessoa para Deus, para Jesus, não é fácil. Você pena. É mais difícil você trazer uma pessoa para Cristo do que você ter números de seguidores. É verdade. É muito mais fácil. Ter seguidores é muito mais fácil do que você trazer uma pessoa para Cristo. Então você faz isso aqui para uma pessoa entender a mensagem, para ela se converter, para ela vir para Cristo. Aí chega na igreja, tem péssimo exemplo, aí ela sai da igreja e, para acabar de completar, ela ainda espalha o que motivou ela a sair da igreja e já impede aquela outra pessoa de ir para a igreja. Isso aí. Olha só, cara, os olhos de Deus... Aí o apóstolo Paulo disse que quando alguém peca e faz o outro pecar, ele comete um duplo pecado. Então, a pessoa cometeu um pecado, fez a pessoa enfraquecer na fé, se desviar. Por tabela, ela já impede a outra que já vai ser evangelizada, porque ela vai pegar aquele péssimo exemplo que já veio da outra e não vai. Entende? Então, assim, isso é muito sério. Né? É muito sério. Você falou que de algumas pessoas, né, alguns pastores e cantores que foram, que foram descobertos. Sim. Na verdade, sim, eu sendo bem sincero, tá pouco. É mesmo. Ainda tem muito mais para ser descoberto e, na minha concepção, seria bom para estas pessoas serem descobertas agora, imediatamente. Para quê? Para que realmente percebam o erro que estavam cometendo, a trilha errada que estavam indo e possam se converter enquanto é tempo. Porque tem gente que, enquanto não é descoberta, não muda. Não muda. Vai continuar ali naquele erro. Então, assim, quando alguém é descoberto, em uma falha, um erro, ele tem 2 alternativas. Ou ele continua, ou ele se arrepende e muda. Então, pessoas que ainda não foram descobertas assim, né, muitos pastores, pregadores e cantores e tal, é bom que sejam descobertos logo. Para mim foram pouquíssimos, ainda tem muito mais. E tem muito mais por aí. Que se arrependam, né? Se arrependam enquanto é cedo. Porque se levar a vida toda assim, nesse engano e depois perder a salvação, aí não tem como mudar. Não tem como. Não é que eu estou querendo o mal delas. Não, que se arrependam enquanto é tempo. Isso aí. Fala aí, Ele pastorzão. falou uma coisa interessante, mas para que eles reconheçam o seu pecado, Senhor, alguém tem que se levantar e apontar. Isso aí. A questão é que nós estamos vivendo uma geração de crentes que não quer problema. Não quer problema. Para você vir aqui hoje, a gente fala... Como é que as pessoas falam? Pô, esses caras são muito problemáticos. Esses caras, Meu Deus. Cara, mas não é problemático. A gente faz isso não é por ódio, não. A gente faz isso por amor, cara. É para que você se arrependa e seja salvo.
Só por isso. Pessoas fracas. Entendeu? Pessoas fracas, né? Meu irmão. Um líder fraco, ele torna o seu povo fraco. Fraco. Um líder forte, ele torna o seu povo forte. Né? Me faz lembrar daquela passagem que o profeta chega na porta do templo e começa a denunciar os pecados dos sacerdotes na porta. Ele começou a falar. Alguém poderia dizer, tá querendo aparecer, tá querendo like. Isso. Um profeta. Não estava querendo like. Ele tem que chegar e falar. É igual Deus falou com o profeta e falou assim, vou te falar uma coisa. Se você falar para o ímpio e ele se converter, tudo bem. Não vou requerer da tua mão o sangue dele. No entanto, se eu mandar você falar e você não falar para ele se arrepender, ele vai morrer na iniquidade dele. No entanto, o sangue dele está na tua mão. Olha o perigo. Olha o perigo. Então a gente tem que falar, irmão. Tem que falar. Mas aí tá desigrejando. Tá falando, tá desigrejando. Do jogo, o povo tá indo pra rua, tá tirando das igrejas. Não. Como diz o Renato Borges, tirando das igrejas que são seitas, né? Tem algumas que são, tem umas que não são. Tem que pregar a palavra genuína, meu povo. Né? A gente tem, ele acabou de fazer um corte aí. O cara prega assim, vai descer a chave, vai não sei o que da chave, vai ganhar, é sua vitória. Larga a mulher que não é tua. Para de roubar o dinheiro da igreja. Isso não tem mais profeta, né? Acabou os profetas dessa geração? Eu vou dizer uma coisa para você.